está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Oh, que era e é e há de vir. Com a luz do Santo, Santo, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Com a luz de cã eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Com a luz da chama eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Vamos nos pôr de pé para a leitura da palavra do Senhor, que hoje se encontra no livro de Amós, profeta Amós, no Antigo Testamento, capítulo 5, do versículo 4 ao 15. Livro do profeta Amós, capítulo 5, do 4 até o 15. Vou esperar um pouco, porque o profeta Amós só prega quem é bispo. Amém? Misericórdia, tem gente ainda procurando. Amém. Então, vamos ler o que diz a palavra do Senhor nessa manhã. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busquei a Betel, nem venhais a Gigal, nem passeis a Becerba, porque Gigal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e que não haja em Betel quem o apague. Vós que convertei o juízo em Aslona,
e deitai por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o orim, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, e que o que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta aos que vos repreende, e abominai os que falam sinceramente. Portanto, visto que pisai o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas e que tendes edificado, nem bebereis do vinho da vida desejáveis que tendes plantado, porque seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligi-vos o justo, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizem. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Podeis sentar, vamos louvar, e em seguida teremos a palavra com o nosso reverendo Jean. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Declare: teu é o reino, teu. Amém, teu. Ei, teu é o reino teu, é a glória para sempre. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vós, não só hoje, mas hoje e sempre. Amém. Olha que alegria, meu coração está regozijado em júbilo por poder estar de volta nessa linda paróquia Monte Sinai, aqui em Garanhuns, rever amados irmãos, caríssimos irmãos que moram em nosso coração. Quero também trazer um abraço bem aconchegante, um cheiro do nosso bispo diocesano, Dom Fred, o qual vocês têm tido o prazer, a honra e o privilégio de passar a conviver mais com ele nos cursilhos. É bênção, é homem, é nosso Pai em Deus. Trago da parte dele um grande cheiro e um abraço para todos. Também agradecer ao reverendo Túlio, esse homem de Deus. É cabra safado, mas é homem de Deus. Olha, dizendo que só quem prega a mãe e a Amós é bispo, né? Depois eu converso com você. E dizer também da minha alegria de poder, ao retornar nesta paróquia, ver a presença do Espírito Santo de forma livre, assim como deve ser na igreja dele, na logística dele. E meu coração, como eu já falei, se regozija em alegria, porque eu vejo aqui uma leveza tremenda. Eu vejo aqui a ação do Espírito Santo,
de uma forma transformadora dia a dia. De fé em fé, assim como aprendemos nas Escrituras Sagradas. Mas vamos orar nesse instante. Eu queria te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos. Vamos na presença do Senhor conversar com Ele, o dono da igreja. Senhor, nós te somos gratos por essa linda manhã, em que neste ajuntamento aqui na tua casa nós temos a honra e o privilégio de poder te adorar, da maneira como tu exiges, em espírito e em verdade. Portanto, vem, Santo Espírito, preparar os nossos corações, vem trazer a tua palavra de acordo com a tua vontade para as nossas vidas, Senhor, que a tua palavra seja compreendida, que ela seja, Senhor, absorvida tal qual uma semente num solo fértil, que ela possa florescer para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ainda na tua presença, Senhor, nós conclamamos por esta paróquia, para que o Senhor continue aqui atuando da maneira como já predeterminaste, Senhor, como tu já escolhestes. Portanto, eu te peço uma bênção toda especial sobre a vida do reverendo Túlio, sua esposa, nesse ministério lindo, o bebê que está chegando. A igreja está crescendo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Portanto, Senhor, com teu Santo Espírito, vem ministrar aos nossos corações. Vem aceitar este culto, Pai, como um perfume bem cheiroso, que ele chegue nos teus átrios, Senhor, que o Senhor possa se alegrar da nossa adoração, apesar das nossas imperfeições, apesar, Senhor, daquilo que ainda existe dentro de nós, que via de regra não te agrada, mas nós conclamamos que tu venha retirar isso de nós, para que possamos ter uma comunhão contigo plena, limpa, sincera, viva e eficaz. E assim, Senhor, possamos te adorar da maneira que tu mereces. Também, Senhor, te peço, em nome de Jesus, que não observes a minha figura humana, a minha natureza humana, pecadora e falha, mas que possas usar o teu servo da maneira que tu quiseres, para a tua honra e para a tua glória. Também, Senhor, te peço por cada família, nesta manhã, cada família aqui representada. Senhor, continua, Senhor, acampando teus anjos, protegendo os nossos pequeninos, a igreja de hoje, a igreja do amanhã. Prevalece a tua vontade em nossos corações, retira de nós aquilo que não te agrada, faz de nós vasos teus para a tua honra, para a tua glória. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade a cada dia. Nós também imploramos em nome de Jesus, e só podemos fazer isso em nome de Jesus, como faço todos os dias e imploro, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração estejam sempre na tua santa e augusta presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, amém. Por favor, reabra sua Bíblia aí no livro do profeta Amós, capítulo 5, a partir do versículo 4. Ou aproveite aí para abrir o seu celular, que hoje o negócio está muito moderno, né? Geralmente, quando pregamos em textos não comuns ou como evangelhos, o pessoal demora a folhear, né? Lá na catedral eu sempre digo, olha, é fácil encontrar o profeta Amós. Ele fica ali entre Gênesis e Apocalipse. Procura aí que você vai encontrar. Acompanhe então a porção da Escritura, a partir do versículo 4. Pois esta é a convocação de Yahvé à nação de Israel, buscai-me e vivei. Entretanto, não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal com toda certeza será levada para o como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-lo em toda Betel. Ó vós que transformais o direito em injustiça e amargura, e ainda lançais por terra a retidão e o bom senso. Aquele que criou as Pleiades, que o mar, as 7 estrelas, e Quesi, o Órion, e é poderoso para fazer brotar das trevas o raiar do dia, e transformar o dia claro em noite escura, que chama as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a face da terra. Yahvé é o seu nome. Ele promove repentina destruição sobre a fortaleza, e a calamidade vem sobre a cidade fortificada. Os israelitas odeiam aquele que defende o direito e a justiça à porta da cidade, isto é, no tribunal.
e detestam aquele que fala a verdade. Sendo assim, considerando que esmagais o pobre e o necessitado, e exigis dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do seu vinho, porquanto eu conheço bem todas as vossas transgressões, quantos e quão grandes são todos os vossos pecados. Eis que afligis o justo, aceitais suborno e negais o direito e a justiça aos necessitados que clamam junto ao portão da cidade. Sendo assim, naquela época quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. Buscai o bem e jamais o mal, para que vivais. E assim Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, e estabelecei plena justiça nos tribunais às portas das cidades. É possível que Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Esse profeta Amós, ele morava numa aldeia chamada Tecoa, e ficava aí em Judá, mais ou menos uns 8 quilômetros de Belém. E o profeta Amós era um homem de vários atributos e ofícios. Primeiro, ele era um boiadeiro, um pastor. Ele também costumava colher figos, e naquela época ali, naquela região, tinha muitos figos. Para resumir, Amós era aquilo que conhecemos hoje como um produtor rural. E aparentemente, ele vivendo não nos grandes centros urbanos, ele ficava ali pela periferia. Mas Amós, ele era um camarada antenado, ligado com a história de sua época. E principalmente em relação ao povo da aliança, já que esse lindo livro do profeta Amós, ele é repleto de referências à lei do Senhor. Agora, mesmo olhando nesse contexto, de que aparentemente Amós não teria aquilo que conhecemos por uma formação de um profeta, Deus, ele o chamou. Deus chamou o profeta Amós para esse ofício. E nós sabemos que quando Deus chama, ele capacita. Então Deus chama Amós, aquele produtor rural, aquele homem da zona rural, para ser a boca dele, não só ali exercendo seu ministério no norte de Israel, mas também em relação a todo o povo circunvizinho. Então Amós passa a ser, além de um produtor rural, intercessor em favor do povo, inclusive do povo em que ele não era nativo. Ele estava agora com a missão de fazer algo mais, não só pelo povo em que ele estava inserido, mas pelas nações circunvizinhas. E olha como é bonito nós vermos, alguém que consegue fazer algo além do seu dever. É bom a gente ver isso. É quando você dá uma atribuição àquele funcionário, por exemplo, e ele a cumpre com esmero, mas além de cumprir aquilo ali, ele faz algo mais. E isso é muito bom. Isso é muito proveitoso. Me faz lembrar a história de um homem que ele foi contratado para pintar um barco. E esse homem, enquanto ele pintava o barco, ele percebeu que a tinta estava vazando por uma frestazinha, ou seja, tinha uma rachadurazinha ali no barco. O que é que ele fez? Ele era um pintor, mas quando ele viu aquele probleminha, ele foi ali e vedou aquela fresta, organizou tudo e continuou a sua pintura. Terminou o serviço dele, recebeu o dinheiro dele e foi embora. Passado uma semana, o dono do barco procurou ele, esse pintor, e lhe deu uma importância assim, um presente em dinheiro, um bônus. E ele ficou achando estranho. Olha, o senhor já me pagou pela pintura. E que dinheiro aqui a mais é esse, que eu estou recebendo?
E aquele homem, o dono do barco, falou: isso aqui não é pela pintura não, é porque você consertou o vazamento do meu barco. Aí o pintor falou: mas foi um serviço tão pequeno, né, tão besta. Eu vi aquela rachadurazinha ali, a tinta estava passando, eu ia perder tinta, né, então eu vedei. Aí ele falou: ah, meu amigo, quando eu pedi a você que pintasse o barco, eu me esqueci de mencionar que tinha um vazamento, tinha uma rachadura, porque a minha obrigação era consertar primeiro a rachadura, o vazamento, para depois pintar. Isso seria lógica. Só que você entregou o barco e 3 dias depois meus filhos, sem me avisar, viram o barco pintadinho e saíram numa pescaria em alto mar. E quando eu cheguei, eu fiquei desesperado, porque eles não sabiam do vazamento, e eu sabia do vazamento, eu não tinha falado para você, e meus filhos corriam risco de morte, porque o vazamento em alto mar ia afundar aquele barco. E você não imagina, meu filho, o alívio, quando eu senti meus filhos retornando sãos e salvos, e eu corri. Quando eu examinei o barco, eu vi que aquela fresta havia sido vedada, havia sido corrigida. Ou seja, você evitou que meus filhos corressem risco de morte. Olha como é bom nós fazermos algo mais daquilo que Deus já nos predeterminou, daquilo que Deus já nos capacitou. Isso é muito bom. Em seu livro, o profeta Amós, ele não ficou apenas restrito a ser a boca de Deus. Ele procurou também dar informações específicas, antenar todo o contexto de onde ele estava. Quem reinou aí foi Judá, mas aquele famoso rei chamado Jeroboão II, esse aqui reinou de 793 a 753 a.C. E Jeroboão II foi um rei que deixou Israel militarmente assim poderosa. Ele foi um rei militar, ele restaurou as fronteiras de Israel, porque naquela época ele tinha um grande inimigo que era a Síria. Então ele foi ali, os registros em Amós falam que Jeroboão foi o agente de Deus para livrar o povo da aliança do terrível sofrimento causado pelos sírios. E Jeroboão não ficou apenas na questão militar de fronteiras. Jeroboão também foi um grande administrador, o segundo, e trouxe ali a reboque de toda a força militar para Israel muita prosperidade. A cidade ficou forte, protegida, próspera. E é interessante vermos isso, porque o profeta Amós ele vai relatar a realidade de muitos israelitas que viviam naquela época. Quando ele fala das casas de verão que tinham aquele povo, também as casas de inverno. Ele diz que os israelitas decoravam suas casas com mármores decorados lindos, marfins, eram mansões lindas. Para vocês terem ideia, as mulheres de Samaria, elas conseguiam produzir seus próprios coquetéis, colhendo frutas de seus pomares particulares. Era muita coisa boa. As pessoas lá tinham material de sobra para levar seus sacrifícios. Eram épocas de lindas harpas tocando, canções sendo escritas, mesas em abundância, ricas, que dá gosto de sentar, né, e de comer. Mas sabe, amados, todo esse poder, toda essa riqueza, infelizmente não trouxeram consigo, por exemplo, aquilo que conhecemos como justiça social para todas as pessoas. Porque apesar de todo esse cenário, aos olhos assim iniciais, ao mesmo tempo, lá dentro, era uma época de injustiças e opressões. Sabe por quê? Porque aquela base que conhecemos, aquela base que estrutura a sociedade, né? A base da pirâmide, ela estava ali sofrendo. O povo estava se deteriorando espiritualmente. O povo estava se acabando. A nação de Israel não estava vivendo e nem mais servindo como deveria, como povo da aliança, porque a zona de conforto trouxe abundância, trouxe riqueza, mas endureceu muitos corações. É quando o profeta Amós entra em ação. E ele aí vem profetizando, como nós lemos no texto. E ele vem dizendo: olha,
Deus vai trazer julgamento às nações vizinhas. E eu venho aqui trazer uma mensagem. Eu venho ser a boca aqui para o povo de Deus, que é o povo de Israel, o povo escolhido, o povo separado. Amados, quando Deus ele guiou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus para Canaã, Deus colocou Abraão no meio das nações. E ali o profeta Abraão recebeu a promessa da aliança, de que as nações deveriam ser abençoadas, e quem seria o canal de bênçãos? Era o povo da aliança, era o povo de Israel. Mas na época do profeta Amós, não estava acontecendo mais isso. O povo da aliança, o povo de Israel havia perdido o seu foco. Havia ficado ali dentro agora de sua zona de conforto, dos seus prazeres carnais. O povo da aliança havia deixado de fora a sua responsabilidade sacerdotal. Essa responsabilidade havia sido dada àquele povo, porque através daquele povo as nações seriam levadas a se tornarem unidas. E isso não estava mais acontecendo. E aí inicia essa proclamação profética, porque Amós fez uma coisa muito importante quando ele chegou. Ele trouxe à memória ao povo duas coisas. Primeiro, o seu lugar como povo da aliança. E segundo, o seu papel como povo no reino de Deus. Israel havia quebrado pelo menos 2 dos 3 mandatos que conhecemos, que foram otorgados ao povo de Israel e que reverbera também ao povo, a nós, a nação de Israel. Mas naquela época o povo havia quebrado pelo menos 2 dos 3 mandatos. Lembram dos mandatos? Primeiro, Israel quebrou o mandato espiritual. E aí Amós entra com os 2 pés e as 2 mãos. Ele acusa o povo de adorar bezerros de ouro em Betel e Dan. Ele chega com coragem, como devemos chegar com a palavra do Senhor, sem medo, sem vergonha. E acusa aí, olha, Jeroboão II está levando o povo a uma adoração agora idólatra. E apesar dele ter construído lindos templos, Deus não está ali. Os templos eram suntuosos. Amós também denunciou, como lemos no texto aqui, o pecado de 2 regiões, 2 cidades, Betel e Gilgal. Cidades para onde o povo levava os sacrifícios, para onde o povo levava os dízimos, as ofertas. Mas terminava sem sentido, porque naquela época o povo estava levando os dízimos e ofertas assim, com orgulho. E Deus não estava aceitando. Apesar dos esforços, daquelas festas consideradas tradicionais, músicas lindas, tudo aparentemente perfeito. Mas Deus falava assim, olha, eu não recebo oferta com soberba de ninguém, com orgulho de ninguém, porque é preciso estarmos no nosso lugar, de servos adoradores. Aqueles que reconhecem que Ele é o dono de tudo, da prata e do ouro. Ele não é mendigo, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele é dono de tudo. Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida, Ele quer a tua família entregue 100%. Israel havia quebrado o mandato espiritual. E não obstante, a reboque disso, Israel também havia quebrado, na época de Amós, o mandato social. E aí o profeta chama a atenção também na questão da esfera social, porque é preciso o povo de Deus olhar além das paisagens sociais. Porque naquela época não estava mais havendo a justiça para o pobre e para o desamparado. A classe alta havia trazido consigo os líderes influentes, os membros das mais altas sociedades, estavam vivendo numa vida de luxo desenfreado, e isso aí estava cauterizando as suas consciências. Eram corações antes de carne virando corações de pedra. Ah, aquele mendigo ali, aquilo é um alcoólatra.
Daqui uns dias o SAMU chega e leva, e é mais um cadáver. E até melhor que saia, porque ele fede, ele atrapalha, por exemplo, a paisagem natural. Ah, aquela pessoa era chata demais, inoportuna, não tem jeito para ela. Nós começamos a achar até que os mendigos, os pobres, os desamparados, aqueles que batem a porta dos vidros dos nossos carros, nos semáforos, nos incomodam. É chato, são feios, acabam com a paisagem urbana. Parece que Amós ligou algum noticiário nos dias de hoje. O profeta chamou o povo a detestar o mal, amar o bem, manter a justiça nos tribunais que ficavam nos fóruns, nas entradas da cidade, porque o povo pobre estava sendo injustiçado. Ninguém mais ligava para a base da pirâmide, era só a força de trabalho, apenas isso. Mas a reboque também, e por incrível que pareça, Israel, naquela época, procurou exercer pelo menos o terceiro mandato. Ele quebrou o espiritual, ele quebrou o social, mas o cultural, ele até que começou a exercer, né? E isso parece até ironia, porque naquela época o mandato cultural foi observado. Quando vemos no livro do profeta, ele narrar que a terra foi arada, os rebanhos estavam crescendo, o comércio, os negócios estavam lucrativos, os sistemas políticos e jurídicos estavam funcionando, as artes eram confeccionadas, tudo era apreciado, tudo era bonito, só que eles não faziam isso com motivação correta. Eles exerciam esse mandato cultural com a motivação equivocada. Porque eles não faziam isso mais em obediência ao Deus, ao nosso Deus. Eles estavam fazendo isso para o benefício próprio, para os bolsos dele. Não aguentava mais, não olhava mais. E isso é evidenciado porque a reboque de tanto crescimento econômico vinha também uma crescente violência. E houve naquela época muito derramamento de sangue. Não há como andar, mas estava andando o desenvolvimento cultural em parceria com a opressão social e com a injustiça. Olha, o coração dos líderes daquela época estavam tão duros, tão secos. Era aquela terra seca. Era aquela terra que deixava de focar no principal e apenas no acessório. Quando focamos no acessório, quando desviamos do principal, amados, é terrível. Porque quando saímos do foco principal e vamos para o acessório, o primeiro que chega para nos confundir é aquele que conhecemos como o derrotado, como o inimigo de nossas almas. Ah, isso me faz lembrar outra história, de que um pintor de quadros, ele ia ter a sua exposição mais importante. Ele conseguiu uma vaga, né, num local muito conhecido, e ele começou a se esmerar. Eu vou pintar um quadro assim, que é o quadro da minha vida. E ele resolveu representar aquilo que conhecemos como a última ceia. E ele passou um tempão, viu? E ele se preocupou, eram detalhes, dias e noites, e ele era muito assim, perfeccionista. E aí, nesse dia, na abertura, na sua exposição, o que é que ele fez? Como todo pintor faz, né? Aquele quadro mais importante, ele coloca em destaque, para que as pessoas possam avaliá-lo. E é aquela obra-prima da vida dele. E ele era um cristão, isso eu vou colocar aqui, eu quero ver a reação das pessoas diante desse quadro, que é conhecido, mas foi pintado por mim, com carinho, com esmero, com dedicação. E ele fez interessante porque ele colocou o quadro em destaque, botou a iluminação correta na sua exposição e ficou ali, né, ao redor, né, na espreita, observando. E as pessoas chegavam e começavam a dizer: eita, rapaz, ele caprichou na toalha. Eu nunca vi tanto detalhe. E o outro dizia: e o cálice? Parece que é em 3D. Está lindo demais. Ele realmente foi uma coisa assim. Que trabalho lindo ele fez. E começaram a olhar os acessórios. Sabe o que o pintor fez? Se revoltou. Pegou o quadro dele, jogou no chão. Rasgou o quadro e disse lá:
vocês não entenderam nada. Porque o foco desse quadro aqui não era o cálice, não era a toalha, era Jesus. Ele é o centro da ceia, Ele deve ser o centro das nossas vidas, Ele é o foco principal, o resto é acessório. O resto é secundário. Ele rasgou. Eita, que pintor rochedo. Ele quis dizer para cada um de nós que é a pessoa de Jesus que deve sempre ocupar o primeiro plano. É a pessoa de Jesus que deve sempre merecer toda a atenção, todo o louvor, toda a adoração, em todas as ocasiões em nossas vidas. Naquela época, amados, Deus, quando usava os profetas, via de regra, porque já haviam falhados reis, os conselheiros já não davam mais conselhos que estavam tendo eficácia. Os anciãos da sua época, apesar de toda a experiência, o que falava não resolvia. Os sacerdotes eram convocados, mas não dava a solução. Os juízes também eram chamados da sua inércia, eram provocados. Quando nada mais tinha jeito, tinha solução, Deus levantava os profetas como último recurso. Sabe por quê? Porque se o povo não desse ouvido à voz de Deus através do profeta, o que vinha depois era a ira dele. E a ira de Deus vinha assim, os castigos, nós sabemos disso. Como Amós falou, eu vou levantar uma nação que vai destruir vocês. Amós aqui não estava dando profetada, não. Ele estava reverberando, se apoiando aquilo que estava escrito em Deuteronômio 28. Como faziam Amós e os demais profetas. E é preciso termos cuidado para entender a natureza de uma profecia. O que mais Amós fez aqui foi exortar o povo ao arrependimento. O que mais Amós fez aqui foi dizer quem é Deus, porque eles haviam esquecido quem era Deus. Estavam embebecidos em suas experiências, em seus achismos, em suas teologias, em suas teosofias, em suas filosofias, e haviam esquecido do Deus dos exércitos, o Criador de toda a terra, aquele que trouxe você hoje aqui, aquele pelo qual estamos aqui a adorar. Por isso, é preciso que nós entendamos o significado e a natureza de uma profecia. O que os profetas faziam com relação ao futuro nada mais era do que anunciar o que Deus já havia falado lá atrás. Amós estava proclamando o cumprimento das promessas feitas por Deus a Davi. Amós falava de toda a era do Novo Testamento que começou quando o filho de Davi se fez carne e habitou entre nós, oferecendo graça sob o reinado de Cristo. Está lá em João, capítulo 1, dos versos 14 a 16. Amós estava fazendo ali uma intervenção cirúrgica naquele povo. Procurou e procurava reverberar a voz de Deus, assim como devemos fazer hoje, nos nossos dias. O que Amós estava fazendo ali era aplicando, numa intervenção cirúrgica, o cristalino, retirando a catarata espiritual que estava colocado naquele povo, que estavam sendo colocados naquele povo. Povo da aliança. O povo estava ficando cego espiritualmente. E por falar nisso, já concluindo, eu chamo o louvor para se posicionar, convido o louvor, porque eu li uma vez, eu não lembro mais o nome do autor do livro que tem metáfora. É interessante porque você começa a ler, começa a gostar da história. E nesse livro, escrito por esse jovem cristão, ele fala assim, dessa cidade encantada. Agora, para entrar nessa cidade, era preciso colocar um óculos. E nesse dia, um conhecido dele o convidou. E disse, olha, vamos conhecer essa cidade encantada?
E aí entregou a ele o óculos, que era a condição precípua de se entrar, né, de se ingressar naquela cidade. E quando ele colocou o óculos e entrou naquela cidade encantada, reverendo Túlio, ele começou a ver ali tudo lindo, mas era tudo muito perfeito. A cidade era tal qual está hoje as praças de Garanhuns, está lindo demais, como Natal Luz. Tudo muito decorado. Ele começava a andar por essa cidade encantada e via as pessoas sorrindo, e as pessoas se abraçando, as casas tudo organizadas, não havia violência nessa cidade, dava gosto de andar. E daí, com esse caminhar, ele sentiu fome. E aí ele disse ao amigo: olha, eu estou com fome, vamos numa padaria ali. E chegou naquela padaria, ele viu um bolo de chocolate daquele, sabe, que até diabético esquece que é diabético, e corre para comer. E ele olha aquele bolo e fala: ah, eu quero uma fatia desse bolo. E dão uma fatia desse bolo a ele. E ele começa a comer essa fatia, só que à medida que ele comia, ele sentia um gosto maravilhoso, um sabor incrível, mas automaticamente, rapidamente o sabor ia embora e virava uma bucha na boca dele. E ele engolia rápido, porque ele queria mais. Eu quero sentir esse sabor, tá bom demais. E tome pedaços de bolo de chocolate. Isso lembra, sabe o quê? O efeito de drogas. No começo, não é? Drogas ilícitas ou lícitas, é bom. Mas o efeito vai embora rápido demais. E a pessoa fica querendo mais, mais, mais. E ele começou a comer de forma copiosa aquele bolo de chocolate. Mas em vez agora dele ficar feliz com o sabor, ele começou a ficar triste. Muito triste, porque ia embora rápido demais o paladar. E aí um amigo dele falou: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero agora trazer à tona o que de fato é essa cidade. E entregou a ele outros óculos. Um óculos agora que não tinha mais lente. E ele falou: e vai funcionar? Ele disse: coloca esses óculos. E aí quando ele trocou de óculos, ele colocou os óculos agora sem lentes, ele tomou um choque. Ele começou a ver que aquela cidade não era tão encantada, não era tão linda, mas estava em ruínas, escura, suja, feia. Não era mais uma cidade encantadora, mas era uma cidade que necessitava de mudança, de reforma. Sabe, amados, moral da história, às vezes nós corremos o sério risco de só enxergarmos aquilo que parece ser, mas não o que de fato é. Às vezes nós não conseguimos olhar além da paisagem, ter a perspectiva que devemos ter. Sabe o que isso falou muito ao meu coração nesta noite, nesta madrugada, por assim dizer? Eu falo isso de coração sincero. Daquele que acompanhou muito tempo esta paróquia aqui. Muito tempo. Errados em vocês. Durante muito tempo. Essa paróquia ficou fechada e passou a não compreender mais a paisagem à sua volta. Parece que vivia num encanto que não vinha da parte de Deus. Mas um dia Deus levantou pessoas aqui, porque essa igreja é dele. E ele mesmo começou a retirar os óculos, como vem retirando aqui, trocando óculos aqui, de muitos. Deus enviou um pequeno profeta, mas só no tamanho, de um coração que é maior do que o meu, do que o de vocês. Deus enviou o profeta, um profeta fazedor de profetas,
porque agora aqui é um novo tempo, é uma nova existência, e a coisa mais dificultosa que temos é virar páginas, porque às vezes dói, às vezes é preciso e é necessário chegar a uma voz e dizer: está errado, não está da vontade de Deus. E é por isso que muitos ainda estão com os óculos da cidade encantada, mas o Senhor está trazendo de volta, e não é para competir com ninguém, é apenas, exclusiva e unicamente para exercermos aqui o papel de igreja proclamadora, boca de Deus, reverberando o Evangelho, não tendo vergonha de levar a sua palavra, e não apenas se restringindo a ministérios como Cursilho, como não apenas se restringindo a ser um cristão que vem aos domingos e às quartas-feiras, mas ser um cristão 100% todos os dias de suas vidas, onde quer que vocês estejam. É ser a boca de Deus diante do pobre, do aflito, do necessitado, de famílias destroçadas. É ser a boca de Deus levando unicamente a boa nova do Evangelho, que é a mensagem mais importante de todas as mensagens. E esse é o maior de todos os ministérios. E cabe agora a cada um de nós. Vocês têm uma missão linda. E eu falo isso inclusive a nível de igreja como um todo. Afinal de contas, desde 14 de setembro, agora próximo passado, foi fundada uma comunhão linda, a Comunhão Episcopal Internacional. Nós somos uma igreja linda, nós somos uma igreja independente, nós somos uma igreja amorosa, nós somos uma igreja que reverbera aquilo que reverberaram os profetas, porque agora cabe a nós sermos os profetas deste século e falar aquilo que Deus já falou aos nossos corações. Não deixe essa missão paga apenas para o clero da igreja. Essa missão é minha, não é nossa, de igreja santa, única, apostólica, católica, amorosa, evangelizadora. Esta é a nossa igreja, esse é o nosso ethos, o nosso jeito de ser, aquele que proclama o evangelho, aquele que traz à igreja a doutrina, a sua palavra, o conhecimento teológico também, aquele que procura preparar os seus soldados, aquele que procura preparar soldados que estejam aptos a exercer a sua função e as ordens do nosso general, que é Cristo. Não existe mensagem mais linda, mais importante e nem promessa maior do que aquela que foi evidenciada na cruz do Calvário. Aquele que é o Senhor da igreja, a rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Messias, espera de cada um de nós que sejamos também a boca dele. Não seja a boca das circunstâncias que estão à sua volta, seja a boca do Senhor, independentemente das situações. Levante a sua voz com coragem, não tenha medo, não tenha vergonha. Você leva consigo a maior e melhor, mais profunda e importante de todas as mensagens, a mensagem de salvação. Deixa eu orar por você, fecha os teus olhos. Senhor, como é bom sentir a tua presença, Senhor. Como é bom estar na tua casa e te adorar. Como é bom entender, Senhor, o teu recado aos nossos corações. Portanto, em nome de Jesus, eu imploro que tu venhas a incomodar ainda mais corações aqui nesta manhã, nesta paróquia, Monte Sinai, para que percam medo, joguem fora tudo aquilo que não te agrada, que possam deixar algumas fagulhas do passado lá fora. Ensina, Senhor, a entendermos a tua mensagem quando nos exorta: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás.
as coisas para trás ficaram, eis que tudo agora se fez novo. Tua igreja está linda, Senhor. Continua tratando, continua exortando, continua também admoestando, Senhor, em amor, disciplinando em amor, em graça, em misericórdia. Vem fazer a tua vontade, Senhor, através de nós, para que tudo que seja evidenciado retorne a ti, Senhor, como devem ser retornados a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Tu és o centro desta igreja, tu és o centro de nossas vidas, Senhor. Portanto, incomoda, ó Santo Espírito, transforma, Espírito Santo, corações de pedra em corações de carne. Que saímos daqui hoje transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos aqueles que em concordância conosco abriram seus corações, foram sinceros, tiraram suas máscaras e escancararam e deixaram que o Espírito Santo pudesse agir, e Ele está agindo. Em nome de Jesus nós te oramos, nós te agradecemos e entregamos a ti a nossa vida 100%, em nome de Jesus. Amém. Quero ser o centro, quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro, quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. E eu não quero os aplausos, só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo.
Eu não quero ser o foco, eu quero é desaparecer. Só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é.